batalhar, como o apóstolo Paulo naquele dia batalhou, para fazer de tudo que esses irmãos sejam mais santos, que os pequenos grupos sejam melhores, que os ministérios sejam melhores, para que um dia, quando Jesus voltar, a noiva esteja de pé, maquiada, perfumada, santa, maravilhosa, em boas obras, em comportamento, em evangelismo, em maturidade. Aí Jesus vai casar com a mulher mais linda que o universo, que o mundo espiritual já viu, chamada igreja. E por isso, naquele momento, Deus falou que eu deveria repreender toda pessoa que falasse mal da igreja de Cristo ou da igreja local ao qual pertenço. Nunca mais eu aceitei alguém falar mal da igreja para mim, Pedro. Aquela igreja, só um pouquinho, vai falar mal da igreja? Se tu continuar, eu nunca mais olho na tua cara. Tem familiar meu que eu nem olho na cara, porque fala mal de pastor, fala mal de dízimo, fala mal de oferta, fala mal de pequeno grupo, fala mal de estrutura, fala mal de tudo. Tem uma mágoa com a igreja, eu falo, cara, se tu quiser comer comigo, velho, vamos conversar de Bolsonaro, qualquer coisa. Mas se tu falar mal da igreja de novo, tu nunca mais vai olhar na minha cara. E assim eu fiz. Que pessoa que fala mal de igreja, pessoa que fala mal da tua igreja, tu deveria excluir do mapa. E nem comer com uma pessoa dessas. Ai, mas sabe como é? Eu tenho que manter a paz com todos, né? Sim. Luiz Inácio Lula da Silva roubou bilhões do seu governo, com o seu governo. Ele mesmo pegou uma parte para ele. A outra parte, ele não sabia de nada. A outra parte, ele viu os amigos roubando, conversando com ele que iam roubar, e ele não falava nada. Isso se chama tráfico de influência. Eu permiti, mas fingi que não vi. Toda vez que você vê alguém falando mal da tua igreja e você não fala nada, você é cúmplice. Toda vez que você vê alguém falando mal do teu pastor, do teu líder, do teu pequeno grupo, e você não fala nada para defender a tua igreja, você é cúmplice. E sinto lhe informar, há uma geração nesse planeta de espancadores da noiva de Cristo. Tem canais de youtubers, sempre falo com o Adriano, que falam de volta de Cristo, de sinais dos fins dos tempos, mas falam mal de pastor, falam mal de igreja, falam mal de estrutura, não pertencem a nenhuma igreja, acham coisa ridícula ter pastor, e espancam a noiva. Falam mal de pastor, falam mal de dízimo, falam mal de oferta, falam mal de estrutura, falam mal de líder, falam mal de Bíblia. Sabe esses lixo de gente que tem por aí? Lixo de gente. São lixos. Vão ter a eternidade toda no inferno para falar mal da igreja depois, mas chorando e rangendo os dentes, porque deveriam ter amado e não falado mal. Quando eu chegar na porta do reino dos céus, eu quero estar com a noiva e a igreja do meu lado e dizer para Jesus, Jesus, eu amei a tua igreja e fiz tudo, Senhor, para defender ela, para proteger ela, para santificar ela, para estar junto com ela, para ter compromisso com ela, Senhor. Independente, queridos, se é Assembleia, se é a Viva, se é Batista. Uma vez eu recebi uma notícia de algumas irmãs ali, era 6 da manhã, eu estava orando no meu escritório, as irmãs vieram, pastor, está sabendo o que aconteceu com o pastor da Assembleia de Deus? Eu não, o que houve? Me contaram, um escândalo, eu comecei a chorar na mesa. Chorei. Eu falei, isso não podia ter acontecido. Que tragédia para a igreja panambiense. E chorei. Aí depois outro falou que não sei, um outro pastor, não sei o que, de uma igreja grande também, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu, isso não devia ter acontecido. A igreja panambiense perde com isso. Enquanto os muitos estavam soltando foguete por aí, curtindo onda com o que acontece, que tem gente que não sabe, que gosta de uma fofoca gospel, né? Gosta de um fuxico gospel, como diz. Né? Tem até um site. Mas quando você vê que a igreja de Cristo foi atingida, nós temos que chorar. E temos que fazer alguma coisa para recuperar a igreja de Cristo, cara. E não espancar ela. Então, assim, queridos da Viva, eu tenho certeza que vocês todos amam a igreja. Mas quero dar um desafio para vocês. Não permita alguém falar mal da tua igreja. E muito menos da igreja de Cristo. Não interessa a placa. Não interessa qual que é a denominação. Porque Deus é uma igreja só. Mas Ele fez vários tipos de denominações para alcançar vários tipos de pessoas. Então não fale mal e não permita que fale mal. Com todo respeito, o familiar não é crente, né, Adriano? Ele não é crente, tranquilo, não tem problema. Só não fala mal da igreja. Vamos conversar de futebol, velho, qualquer coisa. Mas, cara, falou em igreja, tu não está curtindo? Não fala mal da minha igreja. Que tu vai ver um leão aqui. Tu vai ver uma fera aqui toda hora que tu falar.
Ponto 4. Mantenha acesa a candeia do seu amor por si mesmo e pelo próximo. Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus todo o teu coração, alma e entendimento. O segundo mandamento é: ame o teu próximo como a si mesmo. Quando amo, me aproximo. Quando me aproximo, amo. Deus te fez com esse teu jeitão, com esse teu corpo, te colocou nessa família para que você aceite e celebre a vida que você tem. Deus deseja que você ame a si mesmo. Queridos, uma das coisas mais covardes que existe na humanidade é algo chamado suicídio. É quando uma pessoa pega, por não aceitar a vida que ela tem, por não aceitar os problemas que ela tem, pega e se mata. E cada pouco eu vejo pastor se matando. Isso é a maior vergonha, covardia da história. Líderes se matando de igreja, arrastando multidões, dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eles mesmos tiram a vida deles. Uma covardia sem tamanho, que não será perdoada por Deus, porque a pessoa que se suicida, ela está dando um cabo na vida que Deus deu a ela, para ela celebrar a vida, não acabar com essa vida. Mas daí tem os psicólogos que dizem, pastores gospel que falam o seguinte: ela não matou a vida, ela só matou a sua dor. Vai ver como é que essa pessoa está no dia do juízo final. Que história é essa de matar a dor? Como assim? Até onde eu sei, tu mata a tua dor na cruz de Cristo. Isaías 53. Tomou sobre si todas as minhas dores. Como assim? Todas elas irão para o inferno. Estou falando a verdade aqui. Beleza, gente? Se tu conhece alguém que aconteceu isso, não fale sobre isso com a família, óbvio que não. Meus pêsames, que Deus abençoe. Mas saiba que não teve salvação essa pessoa. E você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar isso. Por exemplo, queridos, será que algumas pessoas que se matam por aí, só elas sentem dor? Será que só elas sentiram dor, queridos? Será que as pessoas que ficaram vivas não têm mais dores do que ela? E estão vivas hoje? Então não tem negociação. Você tem que amar a tua vida. E amando a si mesmo, é o processo pelo qual você vai amar o teu próximo. Se você curte a tua vida, tu vai curtir a vida do próximo. Se você curte a tua família, você vai curtir a família do próximo. Se você curte se cuidar, automaticamente você vai cuidar do próximo. E quando você chegar no céu, Deus vai perguntar para você: que marcas são essas nos seus pulsos? Eu me cortei aqui, Senhor, porque eu estava em depressão. Deus vai perguntar: como eu cuidei de mim? Como eu amei a mim? Ponto 5, para nós fechar: mantenha acesa a candeia de seu chamado. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Obediência é a chave para alcançarmos a salvação no reino dos céus. Queridos, todos nós fomos chamados para um chamado coletivo, um chamado comum, que é sermos crentes, sermos santos, pregarmos o evangelho, darmos nosso testemunho para as pessoas. Todos nós fomos chamados para participar da igreja, ajudar as pessoas na área social. É um chamado coletivo, é um chamado comum, é um chamado que todos nós temos. Porém, queridos, existe um chamado particular que você tem e eu tenho. Quando eu tinha 17 anos, o meu Senhor me chamou para ser pastor. Eu poderia ter sido um grande vendedor de sucesso, um grande empresário. Poderia ter sido qualquer outra coisa nesse mundo. Com os dons que Deus me deu, eu poderia usar para outra coisa. Mas Deus disse: filho, eu quero que você seja pastor. Eu falei: Deus, olha, sim, amém. Só não espere muito de mim, Senhor. Eu não sou aquelas coisas para o Senhor estar me escolhendo um pastor. Falei bem assim, Deus. E Deus: sim, filho, eu não espero de ti mesmo. Não espero nada de ti, aliás. Eu espero de mim, que vou estar em ti e vou te usar. Por isso vocês têm esse pastor tão louco com a voz de Deus. Se Deus fala, eu faço. Se Deus não fala, eu não faço. Eu sou com Deus. A minha cobertura é Deus. Se Deus mandou fazer, eu faço. Se Deus mandou não fazer, eu fico na minha. Eu sou totalmente de Deus. Porque esse que era o segredo do meu sucesso ministerial.
Deus. Não é o que eu penso, é o que Ele pensa. Não é o que eu faço, é o que Ele faz. Não é o que eu sinto, é o que Ele sente. É tão forte que eu tenho sentimentos que o próprio Deus tem sobre algumas pessoas. Quando Deus fica irado, eu fico irado. Quando Deus fica calmo, eu fico calmo. É engraçado demais. Mas eu, ao receber esse chamado, logo após Deus mandou eu ir para Curitiba junto com a Cíntia, nós casamos, nos formamos em teologia, formamos no MEC, não é formatura de igreja, que alguns falam no MEC, formatura 4 anos, bacharel em teologia, e me pós-graduei em liderança. Por quê? Se eu vou ser pastor, vou me preparar. Participei de plantações de igrejas, vi como é que funcionava, fui pastoreado, liderado, discipulado, enfim, fiz tudo que você pode imaginar e aprendi a como ser pastor. E até hoje estou aprendendo, até hoje, e vai ser sempre um caminho que eu estarei aprendendo. Agora, queridos, nem todos foram chamados para ser pastores. Alguns foram chamados para ser engenheiros, alguns foram chamados para ser mecânicos, alguns foram chamados para ser professores, enfim, alguns aqui foram chamados para ser ministro de louvor, para ser pregador itinerante. Não sei, cara, não sei. Alguns foram chamados para ser empresários de sucesso. Não importa o que você tem da parte de Deus na tua vida, o que importa é que você faça isso já. Porque se você está sendo um sucesso numa área que Deus não te chamou, esse é o maior fracasso da tua vida. Se você chegar no céu, cheio de pompa, roupinha nova, carrão top, um sucesso na área humana, Deus vai olhar e vai pedir: quem é você? Como assim, quem sou eu, Senhor? Eu sou o grande. Não. Esse aí não é o que eu conheço, o que eu queria ver, não é isso aí, não. Tu errou o pulo, cara. Vaza. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Essa pessoa aqui não é a que eu queria que fosse. Então, quando você é o que Deus não mandou você ser, quando você faz o que Deus mandou tu não fazer, pronto. Você conseguiu alcançar o maior fracasso da tua história. Como eu também conheço pessoas que são pastores, que não deviam ter sido pastores. Não era o chamado do cara a ser pastor. E essa igreja não dá certo. Nunca dá certo. Porque o cara foi chamado para ser empresário ou vendedor e quis se meter a ser pastor. Conheço um pastor que foi chamado para ser evangelista. Não dá certo a igreja. Não foi chamado para ser pastor. Então vocês entendem, queridos, que eu vou contribuir com o reino de Deus na terra e vou entrar no reino dos céus se eu estiver no meu local aonde eu fui chamado. Vocês sabiam que um anjo fora de lugar é um demônio? Lúcifer e toda a terça parte dos anjos estavam no céu. Eles então foram expulsos, saíram do seu local e viraram demônios. Sabe? Ou seja, já pensou? Você fora do lugar da vontade de Deus, você está na mão das trevas. Você está na mão do diabo, mesmo estando no reino de Deus. Mesmo estando na igreja. A igreja não é local para você ficar com a consciência mais leve. A igreja não é local para você ficar confessando pecados o tempo todo, para ficar tranquilo na tua área de atuação que Deus não te chamou. A igreja é local para você saber quem você tem que ser e o que você tem que fazer com a tua vida. Vamos ficar em pé, por gentileza. Conclusão. Você pode até usufruir o reino de Deus na terra, mas se a sua candeia não estiver acesa, você não terá acesso ao reino dos céus.